Fala galera, tudo beleza? Vamos embora para mais uma aula. Aqui ó, a gente vai falar hoje de divisão internacional do trabalho, um tema recorrente, né? Porque a gente discute aí globalização, economia, comércio internacional, então pontos fundamentais dentro da prova do Enem também, ok? Então vamos nessa, aproveita aí ó, se inscreve no canal para você ter conteúdo de qualidade para poder estudar bacana na sua casa. Fechado? Legal? Se quiser compartilha com os amigos, se inscreve aí, vamos nessa! Vamos lá! Galera, então, ó, o que vai ser divisão internacional do trabalho? Então, dentro das trocas comerciais, né? Então, cada país fica especializado em um tipo de produção. Então, lembrando, as trocas comerciais a nível internacional, né? Então, eu botei aí em vermelhinho, entre aspas, para você especializado. Então, como assim os países ficam especializados, né? Então, um cara levanta o dedo e fala assim, eu quero vender soja, eu quero vender petróleo, eu quero vender carne, eu quero vender robô. Não, né? Não, isso é uma construção dentro de um processo histórico que a gente vai bater um papo rapidamente e eu tenho certeza que você já viu alguma coisa semelhante. Vou pontuar aqui e trazer algumas palavras-chave para quando você estiver fazendo aquelas questões, você lembrar daqui da aula e poder meter bronca, fechado? Então vamos lá, ó. Olhando esse mapa, o que a gente está vendo aqui? Bom, é um mapa diferente, isso aí é muito bom, tá? A gente dá uma olhada na cartografia, não dessa forma tradicional e padronizada, né? É importante a gente ver também algumas imagens diferenciadas, até para poder você ter um olhar também criterioso, cuidadoso e dinâmico dentro dessas imagens. Bom, é uma imagem que normalmente você não vê, né? O mapa mundi aí meio tortinho, né? E o que a gente está vendo aí são as trocas comerciais. Repara que a gente tem aí países desenvolvidos vendendo para países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, países centrais e países periféricos, é um pouco dessa dinâmica, tá fechado? Vamos lá, vamos entender isso, ó. Então, como que foi a divisão internacional do trabalho? Eu vou passar aqui agora para você, anota aí, ó, a divisão internacional do trabalho clássica, a DIT clássica. E a DIT clássica, ela está dentro do processo de colonialismo, né? Então, o que era o colonialismo? Lembra quando Portugal entrou aqui no Brasil e começou a colonizar o nosso território? Então, o que as colônias enviavam para Portugal, para as metrópoles? Metais preciosos, especiarias, escravos, eu estou falando de modo geral, né? A gente não tinha especiaria aqui no Brasil, vinham mais da Ásia, principalmente da Índia, tá legal? E o que a metrópole enviava para as colônias, né? Então enviava basicamente produtos manufaturados. Naquele momento, né, onde Portugal, por exemplo, fazia esse processo colonialista aqui no território brasileiro, o que a gente tinha de Portugal, por exemplo? A gente trazia, o que eles traziam para cá, né? Traziam vinho, traziam tecido, traziam, hoje, né, se considera, então, produtos super simples, de baixo valor agregado. Opa, daqui a pouco eu falo para você do que é baixo valor agregado, fechou? E aí, automaticamente, esse comércio começava a ficar um pouco desigual, tá bom? E aí o capitalismo comercial começou a se consolidar através das grandes navegações, como está sendo mostrado nessa imagem, tá certo? Então, as grandes navegações, o processo mercantilista logo na sequência, né? Então, a expansão marítima e comercial, lembra que nesse momento aí você tem Portugal e Espanha, né? Trabalhando na divisão do mundo entre eles, tá fechado? Bom, e aí vem o capitalismo industrial, que daí vai ser a partir, na verdade, né, da primeira Revolução Industrial, Revolução essa de 1750, né, na Inglaterra, tá fechado? Beleza. Então, esse capitalismo industrial ele dura, né, até o final do século XIX, inicia-se o século XIX, final do século XIX, inicia o século XX, já o capitalismo financeiro, tá fechado? E aí, esse desdobramento imperialista que eu tô botando aí no meio, né? Então, o que o território tá querendo, o território mundial, né? Tá querendo se mostrar? Tá se querendo se mostrar através de donos. E esses donos vieram através do Congresso de Berlim em 1884. Lembra disso? Não lembra? Pede aí nos comentários que eu dou mais dicas para vocês, fechou? Legal? E aí, em 1874, você teve a partilha da África e da Ásia, tá? O processo imperialista. E aí, o que as colônias estavam enviando para as metrópoles? Basicamente as mesmas coisas, né? Produtos agrícolas, minerais, fósseis, tá fechado? E o que as metrópoles estavam enviando? Aí sim, agora já produtos com maior valor agregado, produtos industrializados. Tá beleza? Bom, aí a gente tem uma imagem, uma charge, né, bem interessante, que mostra aí o território
africano totalmente arrasado. Na verdade, são recursos naturais que foram sendo tirados, né, a partir de 1884, onde você teve a partilha da África e da Ásia também, né? Os europeus basicamente dividiram, né, a África e a Ásia para eles, tá certo? E extraindo e explorando todos os recursos naturais nesse momento, né? Vamos lá. Essa é uma outra imagem que mostra, apesar de estar um pouco desatualizada para o momento atual, e isso é bom a gente também avaliar, né? Por quê? Porque o território ele muda no tempo e no espaço, já dizia Milton Santos, tá certo? O que acontece? Nesse mapa a gente mostra aqui na legenda, ó, o core, né? O que core? É um termo utilizado na geografia econômica para falar do coração econômico. Então, quem é o coração econômico? São os países centrais, né? E aí você tem os países de semiperiferia e os periferia. Para você ter uma noção, por exemplo, a China e a Índia aqui estão sendo mostrados como países de periferia. E dentro da Ásia, né, você tem já desde a Revolução de Deng Xiaoping, né, em 1978, na verdade, para cá, você tem uma grande revolução interna na China e a gente conseguiu acompanhar nesse cenário atual de 2020 com o coronavírus algumas influências aí, inclusive mundiais, da China. Tá fechado? Beleza? Então preste atenção nessa imagem também, que ela é interessante para mostrar esse comércio internacional. E aí vem, então, após a Segunda Guerra Mundial, um negócio que a gente chama, então, de nova divisão internacional do trabalho. Então, até então, a gente falava da divisão clássica, da DIT clássica, e agora a gente fala da NDIT. A NDIT já está dentro do processo de globalização, né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, após 1970, após a terceira revolução industrial no Japão, você começa com um contexto diferenciado. Que contexto é esse? Os países desenvolvidos estão vendendo o quê? Estão vendendo produtos industrializados com maior tecnologia. Por quê? Porque os países subdesenvolvidos também estão vendendo produtos industrializados, só que com menor tecnologia, com menor valor agregado. Lembra dos tigres asiáticos, do próprio Brasil, Argentina, África do Sul, beleza? Então esses países estão se desenvolvendo. Países subdesenvolvidos, industrializados, estão se desenvolvendo, estão vendendo produtos de baixo valor agregado, industrializados de baixo valor agregado, né? Além de produtos também do primeiro setor da economia, né? Agricultura, pecuária e os diversos extrativismos. Tá legal? Beleza? Bom, isso vai gerar, então, consequentemente, uma desigualdade, que a gente vai ver já já, né? E essa desigualdade chegou agora aí, na balança comercial. O que é balança comercial? É a troca. É tudo que você compra e tudo que você vende. Tudo que você vende a gente chama de exportação, tudo que você compra a gente chama de importação. É melhor você vender mais do que comprar, obviamente, né? Por quê? Porque se você vender mais do que comprar, você vai ganhar mais dinheiro, você vai botar mais dinheiro para dentro. Se você comprar mais, consequentemente, você vai ter que gastar mais dinheiro. E isso nenhum país quer. Então, esse cenário aqui, ó, de desequilíbrio da balança comercial, ele dá um cenário desfavorável. Por quê? Porque as importações estão mais pesadas que as exportações. Percebeu aqui? Beleza? Então, ó, a gente tem uma balança comercial deficitária. Tá fechado? Quase que eu falei, né? Deficitária, beleza? E aqui ao lado, ó, a gente tem uma balança comercial também desequilibrada, porém as exportações têm mais peso. Está se vendendo mais do que as importações. Então, a balança comercial aqui ela é superavitária. Tá fechado? Vamos dar uma olhada no Brasil, como é que está ficado? Ó, o Brasil, ele passou por um período problemático de déficit na balança comercial, né? Ou seja, a gente importando mais do que exportando. Por quê? Porque a gente importa ainda muitos produtos de alto valor agregado, né? E a gente exporta também muitos produtos de baixo valor agregado. Então a gente vende muito, sim, mas vendemos muitos produtos agrícolas, né? Então, consequentemente, nós somos campeões em soja, somos campeões em carne, aves, né? Chapa de aço, são produtos baratos, beleza? A gente tem que se especializar em robô, em software, em satélite, em avião, é isso, né? Patentes, beleza? Quiser dar uma olhada aí numa aula anterior nossa, commodities, clica lá que você vai pegar direitinho no que eu estou falando, fechou? E a gente teve uma evolução, então, ó, em 2016, 2017, 2018, começou a cair em 2019 e a tendência para a gente fechar em queda 2020, tá certo? Esse é um problema. Só vou dar uma dica para você,
para você anotar no seu caderno também. De um modo geral, países desenvolvidos, países centrais, possuem uma balança comercial superavitária. Tá? Ou seja, vendem mais do que compram. Em dólar que eu estou falando, né? Não em quantidade. Por que isso? Porque vendem mais produtos caros, de alto valor agregado. E, de um modo geral, países em desenvolvimento têm a sua balança comercial deficitária, tá certo? Tem exceção aí nessa regra, né? Os Estados Unidos é um país que vem lutando ano após ano para poder fechar sua balança comercial em superávit. Só que ela não consegue, porque os Estados Unidos possuem uma economia de forte importação, o consumo interno é muito grande. Então, a demanda interna do país faz com que a importação seja muito forte também, mesmo eles produzindo produtos também de alto valor agregado. Tá fechado, galera? Show de bola? Então, ó, vem comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você sempre receber mensagem. Toda semana, um tema novo aqui para a gente poder debater. Fechado? Forte abraço, professor Luciano Paz. Valeu, galera. Tchau, tchau.